quando surgem pessoas que querem realmente chegar e atacar um problema de uma maneira que às vezes não resolve esse problema imediatamente, né? Não é um simples apagar de incêndio, mas é uma abordagem mais profunda desse problema que busca futuramente criar condições dos outros atuarem em mais profundidade. Quando surge uma pessoa pensando no longo prazo, que quer atuar na raiz das coisas e, portanto, sempre está descobrindo aspectos mais profundos da realidade, quando surge uma pessoa desse tipo que tem uma vontade enorme de começar a implementar coisas para transformar o ambiente, transformando-se a si mesmo, começam a sumir os apoios. E o início de tudo isso é muito simples, né? Ninguém nem escuta o que o outro fala, porque não está no nível vibratório da pessoa. As pessoas não só admitem, né, e aceitam e interagem com coisas que elas recebem que estão ressoando com o nível consciencial delas. Se está além do nível consciencial delas, para elas isso não existe, né? Não existe. E se alguma pessoa ainda faz o esforço de tentar relacionar isso com o nível consciencial delas, mas fazendo ver que o nível consciencial precisa mudar para elas conseguirem assimilar e, consequentemente, resolver os seus problemas fundamentais, essas pessoas vão ficar bravas, né? Vão buscar ignorar mais ainda essa pessoa, vão ficar fofocando dessa pessoa, vão até mesmo tentar sabotar, né? E toda sabotagem começa na fofoca, né? O que é a fofoca a não ser um movimento de autossabotamento do seu próprio espírito que busca prejudicar pessoas que buscam imprimir um tom evolutivo ao processo, mesmo que seja de forma inconsciente. O que a gente mais vê por aí é esses tipos de conversas, né? Conversas que levam do nada a lugar nenhum, né? E as pessoas fazem todo um floreio para parecer que chegaram a algum lugar. As pessoas estão se auto-enganando. A humanidade se auto-sabota a todo momento, evitando as questões cruciais. Felizmente, existem criaturas que estão bem orientadas, né? Eu até já citei aqui algumas nos meus vídeos. Por exemplo, né, só para pegar em termos de realidade econômica, de energética. Tem uma pessoa fantástica, né, na plataforma Medium, que produz textos abertos, né, você não precisa ser assinante, que é um cara que se auto-intitula B de bola mesmo, a letra B. O espaço dele lá chama The Honest Sorcerer, o feiticeiro honesto, né, traduzido do inglês. Vocês podem buscar lá, B, né, Medium, The Honest Sorcerer. Vocês vão entrar lá no espaço dele, vai ter todos os textos que ele vem produzindo nesses últimos 2, 3 anos. São fantásticos, né? São textos que falam sobre o problema fundamental da nossa humanidade sob a perspectiva de tecnologia, de energia, né? E econômica, de certa forma. O eixo central dele é a energia, né? Todas as coisas, né, que a gente faz, até mesmo a nossa evolução, depende de uma base energética. E ele coloca isso em termos muito, muito concretos, né, e fáceis de serem compreendidos, né. Esse sujeito me parece que se formou em engenharia, ele é de um país da Hungria, se não me engano. Ele trabalhou alguns anos na indústria, então ele tem uma noção muito clara dos processos produtivos. E daí, eu não sei como, né,
o porquê, né? Ele teve uma espécie de iluminação e ele percebeu o quão falacioso, né, o quão ilusório é todo esse sistema, e ele começou a produzir textos para esclarecer a humanidade nessa dimensão, na dimensão de engenharia, da termodinâmica, né, do modo de vida global que a gente tem. Interessantíssimo, né? É um cara que está propagando coisas importantíssimas por aí, né? Eu acompanho ele direto, né? Imprimi vários textos, grifei, estudei, relacionei com essas questões cósmicas. Interessantíssimo, né? E tem outras pessoas aí, né, nos mais diversos campos, que estão tanto buscando se melhorar dentro do seu ramo, né, interiormente e através da sua profissão, sua formação, e também estão divulgando as coisas por aí, né? Eu falei faz pouco da Sarah e Mary Walker, né, no campo da astrobiologia, né, da vida. Existem outros por aí, né? Depois eu vou citando. Eu já falei sobre aquele filósofo da história, o John Gray, também excelente, né? Apesar de eu não concordar com tudo, né? Ele tem coisas excelentes aí que nos fazem pensar. Então tem muita gente por aí, né? Mesmo gente simples, né? Que estão produzindo coisas fantásticas, né? Então, existem pessoas que já têm, né, uma visão profunda das coisas, e graças ao YouTube, a essas plataformas, à internet, a essa formação dessa tecnosfera, essas pessoas estão contribuindo para a formação da noosfera, né? E é por isso que a gente deve usar a tecnologia, né? A tecnologia é ótima nesse sentido. Muitas coisas estão sendo viabilizadas graças à tecnologia, né? Aos meios de comunicação, informação e tudo mais, né? Benditos sejam os satélites, os smartphones, as tecnologias 5G, né? E tudo isso. Para quem tem um grau de consciência já mais ou menos legal, que se destaca bem da média, é ótimo, porque daí você consegue alcançar as pessoas em todo o globo, né? As coisas aqui, né, os textos do B, meu blog, os podcasts fantásticos de pessoas fantásticas, estão acessíveis para 6, 7 bilhões de pessoas no planeta, né? A imensa maioria da humanidade tem acesso a isso. Basta a pessoa estar já sintonizada, que ela vai encontrar. Você nem precisa do algoritmo, de certa forma. Ele até ajuda, mas eu creio que o que mais faz você conseguir encontrar as coisas é estar sintonizado já com a mesma fonte que o outro está. Se você está sintonizado com a mesma fonte de um outro, né, vocês vão se encontrar. Daí você vai começar a ter aquele intercâmbio, né? Às vezes não necessariamente, né, você vai estar só bebendo da fonte, né, mas às vezes até vai estar tendo uma interação, né? Que, como eu disse, né, se a pessoa fica famosa demais, ela acaba ficando desconectada de pessoas brilhantes que estão na base da pirâmide, né, ou no meio, né? Porque assim, infelizmente o nosso mundo faz essas divisões, né? O cara é famoso, começa a ganhar muito dinheiro, começa a ter vários compromissos em vários podcasts e tudo mais. O cara nem consegue, né? Acaba não conseguindo identificar coisas preciosas que vêm, né? Então, isso é um outro problema sério, né, do nosso mundo. As armadilhas do antissistema, né? Então, assim, às vezes existem pessoas fantásticas que estão na base da pirâmide, né? Não estão na base, né, que se precisa de um mínimo para se manifestar, mas existem pessoas tão fantásticas ou mais fantásticas nesse meio da massa do que lá no topo, esses famosão, só que essas pessoas não conseguem, né, nunca fazer valer, porque precisam haver mecanismos sistêmicos que favoreceriam isso, né? Então, às vezes, assim, tem gente fantástica aí que estão falando em podcast, só que tem uma visão meio frouxa em determinados pontos,
que outras pessoas mais abaixo já percebem. E daí poderiam resolver essas questões pontuais. Só que essas pessoas, por não serem famosas, não conseguem chegar aí. Quem perde com isso é a humanidade como um todo, essa nosfera que está em formação. Então, assim, existe uma luta, né, incessante hoje em dia para as pessoas que já têm certo grau de iluminação, só que estão embaixo, se fazerem valer. E existem muitas pessoas que estão aí em cima falando muitas besteiras, né? Ou até estão falando coisas importantes, mas elas estão muito aquém de pessoas que estão lá embaixo na pirâmide social, né? Lá embaixo, né, nem tanto em termos financeiros, né, mas em termos de aparecer, né, de ter a sua voz propagada. Porque a imensa maioria da humanidade, né, ou grande parte da humanidade, ainda está sintonizada mais com a sensação, com a forma, do que com a substância das coisas. Mas a gente já percebe que existe uma luta, né? O espírito está crescendo, né? Está se fazendo sua voz ser mais forte, né? E o intelecto, né, que está orientado para as coisas mundanas, se desesperando com isso, procura capturar essas coisas espirituais e transformar em alguma coisa para distrair a si mesmo e distrair as pessoas. Essas coisas que eu estou colocando aqui, na verdade, exigiriam conversas de horas, né, sobre várias perspectivas, para a pessoa entender o que eu estou falando, né? Porque é uma luta, né? O antissistema, ele está desesperado nessa fase atual, porque ele está começando a perder a predominância sobre as coisas pela primeira vez na história da humanidade. E o sistema está começando a ter mais preponderância sobre as coisas, né? Como eu disse já antes, a nossa civilização ela vai começar a ser orientada pelas coisas do espírito e não pelas coisas da matéria. Não que ela vai continuar integrada desde o nível mais baixo até o mais alto. Primeira lei de Oliva, lembrem-se. Mas ela vai estar agora mais orientada para o espírito do que para a matéria. A orientação suprema para o alto vai prevalecer sobre a orientação para baixo. Pela primeira vez na história isso vai ocorrer nesse planeta. A gente está nesse processo de transição. Por isso é tão caótica as coisas, né? A pessoa não consegue, nós não conseguimos definir nada em nossas vidas, né? A gente não consegue, justamente por isso. E é isso que dá, né, a grande alento para as pessoas antenadas com esse universo do alto, né? Que estão já querendo se colocar em contato com o S, mais do que com a S. Então, a gente precisa perceber isso, né? O sinal de desespero, né? Esse sinal de que, né, muita gente está te atacando, está te ignorando, você parece que sua vida é um fracasso, por mais que você faça as coisas certas e tudo mais. Na verdade, é um sinal de que você está preparando seu grande sucesso, sua grande glória, né? Porque o antissistema, né, tem pavor das coisas que apontam para o espírito. E quando ele está perdendo, né, ele vai falar mais alto, ele vai se usar de mais esquemas para conseguir enterrar as coisas espirituais, as pessoas que trazem essa tocha já acesa. Então, na verdade, quando os caras te atacam, te arrebentam, te ignoram, buscam fugir de você, daí é um sinal que você está no seu caminho, né? E é um sinal que está mais próximo ainda essa nova civilização. Por isso eu digo, não temais, não desanimem, continuem, acelerem, né? Buscando se melhorar, mas acelerem que vocês já estão orientados corretamente, né? Estar orientado corretamente não quer dizer que você atingiu o topo, né? Tem gente aqui, né, que confunde as coisas, né? Mas não quer dizer isso. Mas você já está orientado. Daí agora é só subir cada vez mais rápido como esse topo. Então,
o nosso mundo passa por um período de transformação. A gente está prestes a entrar no regime transiente de transformação. Então, continuem. Né? Quem está orientado, não deixem se levar pelas coisas do mundo. Façam uso das coisas do mundo, mas não deixem que o mundo te convença a abusar ou a recusar as coisas que eles oferecem. O mundo quer os extremos, não quer o caminho do meio. Né? Buda já falou isso. O caminho do meio é esse equilíbrio. Né? Saber integrar as coisas, harmonizar da maneira correta. E é com isso que a gente ascensiona. Então essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos.